Boas-vindas a mais um Explainer. Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro mistério de laboratório. Como é possível identificar micróbios que são completamente invisíveis a olho nu? É literalmente como montar um quebra-cabeça microscópico. A gente vai ver como cientistas constroem um perfil metabólico único para descobrir a identidade exata de diferentes bactérias. Para começar, vamos entender o que esses testes bioquímicos realmente fazem na prática. Basicamente, eles traduzem reações químicas que a gente não consegue ver em mudanças de cor super vívidas e inegáveis. Como não dá para simplesmente olhar para uma bactéria e saber do que ela se alimenta, a gente usa indicadores químicos que reagem ao metabolismo de cada uma, criando um mapa visual bem claro das capacidades biológicas delas. A nossa jornada de hoje vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, o agar tríplice ferro, que a gente chama de TSI. Segundo, os testes de lisina e citrato. Em terceiro, o meio diferencial SIM. E, para fechar, as enzimas fenilalanina desaminase e urease. Iniciando a nossa primeira sessão, vamos focar no agar tríplice ferro, o famoso TSI. O que é mais fascinante aqui é ver a mudança de cor em ação. O indicador de pH, que é o vermelho de fenol, muda dramaticamente para amarelo quando a bactéria fermenta açúcares, como lactose, sacarose ou glicose. Essa fermentação toda deixa um ambiente super ácido, e aí a química do tubo responde com esse amarelo vibrante. Agora, se aparecer um escurecimento intenso, opa! A história já é completamente diferente. O grande diferencial do TSI é que um único tubo avalia 3 parâmetros de uma vez só, é muita eficiência. A leitura é feita lá do topo, descendo até a base do tubo. Além da fermentação de carboidratos que a gente acabou de ver, o teste também mostra se houve produção de sulfeto de hidrogênio, o H2S, que causa aquele escurecimento bem evidente. E tem mais, a produção de gás, que é tão forte que literalmente empurra o meio de cultura e cria essas bolhas ou espaços vazios dentro do tubo. Claro que para ter resultados tão precisos, a técnica na hora de preparar o teste precisa ser perfeita. O pessoal do laboratório pega uma cultura fresca de 16 a 18 horas usando uma agulha de platina. Aí vem o truque. É preciso perfurar o meio em linha reta até o fundo e na hora de puxar a agulha fazer umas estrias bem leves na superfície inclinada. Depois de incubar isso com muito cuidado a 35 graus por 18 a 48 horas, as cores começam a revelar todos os segredos da bactéria. Passando agora para a seção 2, testes de lisina e citrato. Vamos ver como as bactérias lidam com fontes bem específicas de nutrientes. Aqui a gente consegue ver direitinho a dinâmica do teste de lisina. Funciona assim. Se o micro-organismo produz uma enzima chamada lisina descarboxilase, o ambiente fica alcalino. Com isso, o meio volta para sua cor original, que é esse púrpura profundo e marcante, indicando um resultado super positivo. Agora, se a base ficar com uma coloração amarelada, significa que a enzima não foi produzida, ou seja, resultado negativo. Já o agar-citrato Simmons é um verdadeiro teste de sobrevivência. Ele leva as bactérias aos seus limites absolutos. Pensa assim, é como largar os micro-organismos numa ilha deserta para ver se eles conseguem sobreviver e crescer usando apenas e exclusivamente o citrato como fonte de carbono. E olha que interessante. Para conseguir usar o citrato, essas bactérias também precisam transformar o nitrogênio do meio em amônia. Isso cria um ambiente altamente alcalino. Quando o pH atinge 7,5 ou mais, o indicador azul de bromotimol sofre uma mudança drástica, saindo de um verde neutro para um azul intenso que é impossível de não notar. Se o verde continuar inalterado, significa que a bactéria, infelizmente, falhou no teste de sobrevivência. Entrando na seção 3, vamos conhecer o meio diferencial SIM e descobrir por que ele é tão essencial. O nome SIM não é por acaso. Na verdade, é uma sigla para 3 testes diferentes rodando no mesmo tubo. O S é de sulfeto de hidrogênio, o I de produção de indol e o M é de motilidade. Juntar tudo isso numa coisa só é uma sacada genial e absolutamente vital na hora de diferenciar organismos do trato intestinal e membros da família das enterobactérias. Olhando para esse tubo mais escuro à direita, a gente vê que organismos que produzem o gás sulfídrico, o H2S, fazem com que ele reaja com metais pesados presentes no meio, tipo ferro. O resultado final é esse precipitado preto inconfundível, positivo para H2S. Além disso, o meio SIM ainda pode revelar aquele anel rosa brilhante lá no topo, indicando um resultado positivo para o indol. Esse tal de indol só aparece quando a bactéria tem uma enzima super específica chamada triptofanase, que quebra o aminoácido triptofano.
Para fazer a mágica acontecer e o anel aparecer, o pessoal do laboratório adiciona um reagente chamado Kovacs ou Ehrlich. E no máximo 5 minutinhos, a reação forma aquele anel cor-de-rosa vibrante. Se der qualquer outra cor, não tem erro, é negativo. O terceiro e último pilar do sim é a motilidade. É aqui que a gente descobre se a bactéria tem aqueles flagelos que funcionam como pequenos motores. A visualização é bem simples. Se o meio fica turvo por igual, significa que as bactérias cresceram e saíram nadando ativamente a partir daquela linha central onde foram inoculadas inicialmente. Se o crescimento fica restrito só à linha do meio, sem turvar nada em volta, a motilidade é negativa. Elas ficaram paradinhas lá. E assim chegamos à seção 4. Fenilalanina desaminase e urease. É a reta final da nossa impressão digital metabólica. O teste da fenilalanina desaminase busca uma enzima que tira o grupo amina desse aminoácido. A hora da verdade acontece quando a gente adiciona umas gotinhas de solução de cloreto férrico a 10% lá no tubo. Se a enzima estiver presente, a reação é imediata e a superfície do meio ganha um tom de verde bem marcante. Permaneceu amarelo? Então é só a cor do reagente mesmo, e o teste é negativo. Por fim, chegamos ao famoso teste da urease, que verifica se a bactéria tem uma enzima capaz de quebrar rapidamente a ureia. E o que acontece nessa quebra? A reação libera água, dióxido de carbono e, o mais importante de tudo, 2 moléculas de amônia. É exatamente essa amônia que provoca um aumento super rápido no pH, deixando tudo extremamente alcalino num piscar de olhos. O resultado visual desse salto no pH é simplesmente inconfundível. O nosso velho conhecido indicador vermelho de fenol faz o meio que antes era amarelado se transformar num rosa incrivelmente intenso e luminoso. E quanto mais rápida a ureia for quebrada, mais forte fica o rosa. Se ficar amarelo, é sinal de que a bactéria não tem a enzima. No fim das contas, juntando todas essas peças e cores, do amarelo do TSI passando pelo azul intenso do citrato até chegar no rosa brilhante da urease, a gente forja uma impressão digital metabólica completa e definitiva. É puro trabalho de detetive no nível celular. A grande pergunta que fica é, com tantas ameaças invisíveis por aí, quais serão os próximos patógenos misteriosos que essas técnicas vibrantes de laboratório vão desmascarar? A gente pode até não ver os micróbios, mas com a química certa ao nosso lado, as respostas sempre aparecem.